tudo bem? Aqui é o Lincoln Carreiro. Esse aqui é o Liderança dos Gigantes. Lincoln, o que é o Liderança dos Gigantes? Bom, é um quadro novo que nós vamos ter aqui no YouTube, onde eu vou falar sobre vários líderes políticos, líderes de empresas, pessoas, proeminentes pessoas que lideram pessoas, fazendo uma análise sobre perspectiva, comportamental, de gestão, entre outros níveis de comportamento e também de ação, execução, formas, aquilo que dá certo, prós, contras, ou seja, desse tipo de liderança de cada uma dessas pessoas. Quero deixar claro desde já que não terá nenhum cunho político ou alguma coisa nesse sentido. Nada que seja contra a pessoa. Aqui não há viés político, direita, esquerda, quando eu estiver falando, por exemplo, de líderes políticos ou algo nesse sentido. Mesmo empresários, como por exemplo Luciano Hang, entre outros, que eu vou falar. Então, eu vou analisar a frieza do conhecimento, da análise justamente daquilo que o líder mostra, em suas ações, comportamentos e a forma de sua influência, que é justamente onde moram as principais habilidades do líder. Então, eu vou justamente trabalhar esses grandes aspectos. E hoje, eu vou falar sobre um líder, o nosso presidente atual, eu estou falando desse vídeo em 2021, que é o Jair Messias Bolsonaro. Novamente lembrando, então não vou fazer aqui nenhum cunho político, nem nada assim, uma análise fria de um executivo, de um líder, de um consultor, de um especialista comportamental, fazendo análise do nosso presidente atual, ok? Então, senta aí na cadeira, curta, compartilha esse vídeo e vamos lá. Começando falando sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro. É uma figura diferente, uma figura, você pode não gostar, você pode gostar do Jair Messias, mas você não pode dizer que ele não seja uma pessoa que tem um determinado nível de carisma, ou seja, ame ou odeio, ele tem um carisma específico, uma coisa muito dele, e o que remete já à primeira característica da liderança dele, uma característica imensamente popular. Alguns podem dizer populistas, mas aí nós iríamos descambar em um caminho de crítica, e esse não é o ponto. Mas ele é imensamente popular. Lincoln, o que diferencia ou o que faz ele ter um tipo de liderança popular, ou carismática? Devido à forma de comunicação dele, a maneira com que ele se porta, uma forma quase informal ou informal de ser, de falar, de agir, de reagir a determinadas ações ou falas ou perguntas que quando ele é inquirido, faz com que ele tenha um perfil que se aproxima muito das pessoas ao redor, aproxima tanto que pode machucar, no sentido da sua comunicação. Então essa aproximação faz com que ele tenha uma linguagem que chegue às pessoas. Essa linguagem que chega às pessoas é um tipo de liderança popular, um tipo de liderança carismática, ou seja, as pessoas o seguem, mesmo muitas vezes ele tendo ou não tendo razão, isso necessariamente com um líder carismático não importa, mas as pessoas o seguem, o querem segui-lo, ou o não o seguem, ao contrário, são inimigas dele. O líder popular, o líder carismático, normalmente tem essa característica, uma característica de afastamento muito profundo ou necessariamente de muito engajamento, engaja muito, ou seja, então aquele que ele engaja muito, tem um determinado nível até mesmo de relação de fé em alguns quesitos ao líder carismático. Isso nas empresas pode ser considerado bom em alguns quesitos, porque dá um nível personalíssimo à empresa, ao líder também, ou seja, e também à equipe, mas pode estragar em alguns quesitos a equipe pela necessidade que a equipe tem de ter o líder ali o tempo todo, ou seja, ficar sem um direcionamento quando o líder não está ali. Porque tem um outro ponto importante, o líder carismático, e o Bolsonaro especificamente, ele tem um ponto de paternalismo, ou seja, o tipo de liderança dele também é um tipo de liderança paternalista. E como é que é um tipo de liderança paternalista? É um tipo de liderança que é muito focada no paternal, ou seja, ele é o pai do processo, eu sou o pai disso daqui tudo, sou eu que mando, inclusive em alguma de suas falas, sou eu que mando aqui. Vai ter que falar comigo. Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto, ou você é um presente de banana agora? De fala paternalista, ou seja, não vou aceitar mais isso, não, acabou. Ou seja, esse tipo de mensagem forma com que ele tenha uma mensagem, ou seja, eu estou fazendo, sou eu que faço isso.
deixa eu aqui que eu comando. Tem pessoas ao meu redor, mas eu comando, sou eu que faço isso. E isso leva em alguns quesitos, ou seja, faz com que as pessoas criem um nível de dependência do líder paternal, ou seja, as pessoas o seguem veementemente, com muita força, e isso muitas vezes pode escorregar em alguns quesitos referentes a, por exemplo, essa questão de amor e ódio está muito próxima, ou seja, então você pode amá-lo de um momento, em um outro momento você pode não gostar mais, justamente por esse pai não estar mais ali, ou tratar você com um determinado jeito que ele não tratava, e isso pode complicar as questões de liderança, ok? Por outro lado, as pessoas que estão do lado dele se sentem muito abraçadas, se sentem muito próximos, é como um pai realmente que cuida dos seus filhos. Então os filhos se sentem bem, protegidos, porque o líder é forte. Normalmente quando o líder se mostra forte, paternalmente forte, ele cuida dos seus, ele tem asas grandes, então quem está do lado dele tem a certeza que vai ganhar, ou ele não vai abandonar necessariamente o seu lado. Então é uma característica do líder Bolsonaro, que tem também esse nível paternal. Outro ponto, também em alguns quesitos, o Bolsonaro tem um tipo de liderança autocrática. O que é uma liderança autocrática? Não é tão destacado assim. As mais destacadas, na minha opinião, são o tipo de liderança popular e o tipo de liderança paternalista. Mas ele tem também um nível autocrático. O que é o nível autocrático? Um pouco de egocentrismo, ou seja, ele não deixa mais ninguém brilhar tanto quanto ele dentro de sua equipe. Ele precisa ser o centro, seja da atenção positiva ou seja da atenção negativa. Então, os que estão ao lado dele, em média, não crescem tanto quanto ele. Mas ele é muito autocrático? Não. Ele não tem uma característica altíssima de autocracia, né? Tem alguns líderes, como outros que nós vamos destacar aqui em outros vídeos, são mais autocráticos que ele. Ele não, mas ele tem um grau de nível autocrático, ou seja, parte fica nele, ou seja, em suas reuniões, né, de ministério, ele deixa claro isso, ele é o centro do processo. Eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Ele realmente comanda, ele diz não e diz sim. Ok, o que nós vamos falar de prós e contras já, o que também não é de todo ruim. Mas essa autocracia existe, ou seja, então, se você considerar um nível autocrático ou democrático, podemos dizer que ele tem uma boa quantidade de autocracia. Mas não confunda autocracia com autoritarismo, o que remete a uma outra coisa engraçada, por isso que ele é paradoxal. O Bolsonaro, em sua liderança, ele tem um paradoxo ele tem uma autocracia, mas não é autoritário totalmente. Por mais que a sua comunicação seja, em alguns quesitos, a forma com que ele comunica, a maneira com que ele vem, isso vem de sua escola, né, da AMAN, da Academia das Agulhas Negras, ou seja, ele foi capitão, terminou a sua vida como capitão, né, sua vida no exército como capitão, mas esse nível autoritário na sua fala, ou seja, isso devido à sua comunicação firme, impositiva, que vem, né, do exército, onde eu passei também pelo exército, sei como é o que funciona, ou seja, comando de tropa, necessariamente um comando de uma tropa, é feito com veemência, força, agressividade muitas vezes, para o comando ficar claro, transparente em todos os sentidos. Então, ele não é autoritário, ou não parece ser autoritário, ou seja, dentro de suas características, mas usa uma comunicação que às vezes resvala no autoritarismo. Mas aqui eu estou falando do líder, eu estou falando do líder enquanto líder dentro da sua equipe, dentro daquilo que ele faz. Então, como líder, ele não parece, pelo menos em nenhum momento, passou grandes mensagens como autoritarismo, mas tem um nível de autocracia muito grande, desse olhar para si, da figura do eu, não é? Da figura do estou dizendo, sou eu que estou aqui, eu tenho essa força, eu que vou levar, ou seja, esse nível de autocracia. Por outro lado, quando se trata dele com os ministros, nota-se que ele tem um nível de liderança democrática destacada. Por mais que ele seja autocrático, por isso que ele é paradoxal no seu tipo de liderança, ele tem um nível de democracia, ou seja, os seus ministros, que são na sua grande absoluta, são técnicos, pelo menos até aqui, são técnicos como o ministro Tarcísio, entre outros ministros, ele mostra um nível de democracia muito grande, ou seja, ele deixa, por ele não ter um perfil técnico, ele permite que os seus ministros consigam evoluir nas suas ações. Não sempre.
toda vez que resvala nele, ou resvala na sua popularidade, ou no seu nível de autocracia, ou no seu nível de carisma, toda vez que resvala nele alguma ação de seus ministros, ele tende a puxar as cordas de novo, o que é natural para todo líder. Mas ele tem um nível de democracia, ele permite que os seus ministros consigam andar sozinhos, tanto que eles se destacam, né, em suas posições. Então, para resumir, entre prós e contras, né, eu posso dizer que o Bolsonaro, em termos prós, elencando os principais prós dele como líder, ok? Muito claro isso. E se você quer saber os prós e contras do Bolsonaro, compartilhe, comente aqui, diz para mim o que você está pensando, diz para mim se você concorda ou não tem problema. Se você não concordar, estou apenas colocando a minha análise de especialista. Né? Então, entre os prós e contras, os prós principais, posso dizer que a comunicação do Bolsonaro, ele é muito bom em comunicação. Você pode dizer que você está louco, você vai me dizer que você está doido, como é que o Bolsonaro é um bom comunicador? Ele é um ótimo comunicador. Normalmente, bons comunicadores sabem chegar a mensagem a quem lhes interessa, ou seja, eu não estou comunicando para todos, mas ele está comunicando para alguém, ele só é presidente porque ele sabe muito bem comunicar, ele sabe muito bem se portar, ele sabe muito bem se posicionar, ele sabe muito bem fazer uma persona, e aí indiferente se ele é assim ou não, eu não estou aqui para julgá-lo, ele tem uma capacidade muito grande de ter uma persona muito característica, ele deixa isso uma caricatura muito clara de quem é ele, e isso é uma grande capacidade de comunicação. A comunicação é o meio pela qual eu passo referência e influencio pela minha mensagem, e o Bolsonaro tem muito isso. Ele fala exatamente o que as pessoas que o seguem ou querem que ele fale, ele fala, ou seja, ele tem uma capacidade de chegar a essas pessoas de maneira muito contundente. Então a sua comunicação passiva e ativa, ou seja, postura, olhar, rosto, roupa, maneira de se portar, jeito de sentar, em suas viagens, como ele anda, como ele cumprimenta, como ele ri, como ele sai do sério à brincadeira, à risada, da risada ao muito sério. Tudo isso é uma capacidade imensa de comunicação, e você vai notar isso em outros grandes líderes que nós vamos avaliar aqui, Barack Obama, Luiz Inácio Lula da Silva, entre outros tantos, que nós vamos falar aqui. Uma capacidade imensa de saber ir e referenciar, dar frequência à sua comunicação, e o Bolsonaro tem isso como pró, com certeza. Um outro ponto muito importante, baseado no seu engajamento, na sua comunicação, mas não só, é a sua capacidade de engajar. Normalmente, pessoas com capacidade com personalidade, ou seja, que tem uma personalidade muito forte, uma persona muito forte, engaja muito brutalmente, ou seja, tem uma capacidade imensa de engajar, de fazer com que as pessoas ao redor estejam com ele, ou seja, acreditem nele, queiram ouvir ele, ou seja, então o engajamento é muito forte, as pessoas comentam, as pessoas querem ter relação, falar com ele necessariamente, e se sentem representadas dentro de sua capacidade a partir justamente desse engajamento, porque ele parece, ou dá a impressão, novamente falando aqui de persona, ele dá a impressão que ele é uma pessoa que eu posso encontrar na rua e conversar 10, 15 minutos facilmente. Isso é uma imensa habilidade de comunicação, isso é uma imensa habilidade de liderança. É uma liderança que gera empatia de uma maneira. E um dos aspectos da liderança é justamente a empatia. Eu me sinto representado, eu vejo naquela pessoa alguém que eu digo, poxa, realmente ela parece comigo ou pensa parecido comigo. Não tudo e não em todos os aspectos, mas parece uma pessoa como eu. Isso é um nível de engajamento e também eu consigo me ver na outra pessoa, e isso é fantástico. Ele também tem uma coisa que é muito importante, que é a sua postura firme, né? Às vezes muito firme, mas essa postura firme, clara, transparente de ser, faz com que você tenha uma outra coisa importante. Dentro da liderança nós trabalhamos aspectos de pressão e tensão. Então, quando você sabe o que esperar da pessoa, nós eliminamos a tensão. Então, o Bolsonaro, ele elimina aqueles que ele lidera, ele elimina a possibilidade da tensão. Ou seja, ele fala e você diz, eu estou entendendo o que essa pessoa está falando, eu sei que eu espero ele falar isso, eu sei que ele vai falar isso necessariamente. Isso é um aspecto justamente
que ele tem muito forte. Por quê? Porque essa postura clara, transparente, ele pode ser tudo, mas ele é imensamente coerente no sentido de o que ele falou lá, ou seja, há 3 anos atrás, ele vem num aspecto, né, ou seja, da sua forma, sua postura, ele não mudou, ele não veio de capitão para engomadinho, ou de engomadinho para capitão, ele não mudou esse modelo. Novamente, não estou falando das promessas do seu governo, estou dizendo do seu jeito, a sua coerência na sua comunicação, e isso é muito forte em termos de liderança. Outro aspecto muito interessante do Bolsonaro em relação à comunicação, é um pró, é a sua capacidade de gerar informalidade. Dá a impressão que ele está falando naturalmente, normalmente com a pessoa. A impressão que ele está muitas vezes ali num aspecto informal dentro do processo, né? Ele não parece ser presidente. Aí você diz, bom, mas isso poderia ser ruim. Pode, em alguns aspectos é algo ruim. Porém, é um aspecto também que gera, como eu disse anteriormente, um nível certo de empatia, de informalidade, não é? Ou seja, eu me vejo na pessoa, eu me sinto mais representado, ou eu me sinto mais próximo dessa pessoa. Em todos os sentidos. Para o bem, para falar elogios a ela, como para atacá-lo também. Então, por isso que é um pouco mais complexo. Mas isso gera um aspecto muito forte, ou seja, da sua liderança, não é? Dele conseguir passar a sua mensagem. Os contras, não é? Em relação à sua forma de liderança, e aí para o final, justamente indo já para o final do vídeo, ele não é um especialista, então ele não é um tipo de liderança especialista. O que é uma liderança especialista? Não é um líder que tem um tipo determinado de conhecimento necessariamente, não é? Como um especialista em algo. Então ele parece estar naquele momento, ele parece ser um líder que não domina totalmente o que ele precisa fazer. Se ele domina, ele passa a impressão que não, muitas vezes, ou seja, por essa questão de informalidade, ou não está, como se um presidente de uma empresa não parecesse ser muito bem o presidente daquela empresa, entendeu? O que pode ser um aspecto muito bom, porque dá um nível de empatia, pode também dar um aspecto de confusão nas pessoas por não entenderem exatamente por que é assim. Ele não é um tipo de liderança liberal, então ele não é um líder liberal, não é? Ou seja, uma pessoa absolutamente liberta, tranquila, como muitos líderes são, ou seja, leve. Ele não é um tipo de liderança leve, então não é um tipo de liderança liberal, não é? Por mais informal, empático que ele seja, ele não é liberal, não é uma das suas características, o que pode ser um contra em vários sentidos, uma vez que nós somos uma geração de pessoas e de gestores, de líderes, de uma comunidade que é mais liberal em vários sentidos, seja em costumes, conservadores, entre outras coisas. Não é um líder técnico, porque ele não é um líder especialista, então ele não é técnico, ele não ascendeu, né, ao posto de líder a partir do seu grande tecnicismo, conhecimento, então ele não é um grande articulador, pelo menos não parece ser um grande articulador, por mais que ele criou-se uma persona por trás ou na frente da sua real intenção, então parece não ser necessariamente um especialista, mas sabe logicamente por que está ali. E então ele também não é um tipo de liderança meritocrática, porque ele não é um tipo de liderança meritocrática, ele não necessariamente ele deixa muito livre os seus ministros, mas não é um tipo de líder que passa o tempo todo elogiando, ou passa fazendo a meritocracia de todos os seus liderados. Então, ele tem um aspecto mais, como eu disse, autocrático, tem ali os seus 50% de autocracia, então ele se preocupa mais necessariamente, ou pensa mais em si quando líder, né? E o seu posicionamento agressivo, ou seja, aquilo que é um pró, a sua postura firme, a sua postura clara, a sua postura transparente, por outro lado, também é uma postura complexa, que é um contra, que é a sua postura de agressividade. Ele possivelmente é um tipo 8 do Enneagrama. Isso o professor Alex Halford vai falar em outro vídeo, ou seja, sobre qual seria o real tipo, não é, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Fique ligado, veja os vídeos da Beta que com certeza você vai ver lá. Então ele tem uma postura mais agressiva, uma postura, inclusive de rosto, inclusive de corpo, ou seja, a maneira com que ele se apresenta, ele tende a se apresentar para quem ele não conhece de uma maneira muito dura, não é? Ou seja, ele fechada, e depois ele vai caminhando. Uma outra coisa muito comum da sua comunicação, que eleva muito fortemente, ele é muito combativo, você jamais
em um perfil de combate muito grande, ou seja, falou, vai levar de volta, ou seja, ele não vai responder de maneira amena uma afronta sua, e isso pode ser um pró para quem o gosta, para quem está próximo a ele, maravilha. Para quem tem uma dificuldade de entendimento, isso não é tão bom, porque nota um belicismo muito grande, então em termos de liderança isso pode ser ruim no longo prazo, ou seja, amor e ódio, como eu disse anteriormente, engajamento muito forte de um tipo de segmento, e esse é o tipo de liderança. Então, fazendo todos os aspectos do Bolsonaro, ele tem seus prós, ele tem seu contra. Uma das características que ele tem é justamente essa capacidade muito forte de engajar um segmento específico, então com certeza ele faz isso com maestria, não é? E sabe fazê-lo necessariamente, mas ele tem que entender se ele consegue sustentar isso por muito tempo. Porque quando você segmenta um tipo de liderança, você cria um grupo, né? Um grupo de liderados que você pode dominar, mas nem sempre você consegue levar isso no tempo, você não consegue levar isso justamente quando outras pessoas vão se juntando, outras pessoas vão querendo entender um pouco mais ou se aprofundando mais no seu tipo de liderança, isso pode ter problemas lá na frente, beleza? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aqui embaixo, gostou, quer saber mais, quer que eu me aprofundo mais justamente nesse perfil de liderança do Jair Messias Bolsonaro, eu posso me aprofundar, eu posso fazer mais vídeos em relação a isso. Veja os outros vídeos da série, eu vou falar mais sobre várias pessoas. Um abraço.